Olá, boa tarde a todos, mais uma vez. Aqui estamos para mais um Diálogo de Medicina. Hoje com um amigo, com um irmão, com alguém muito querido do meu coração. Ele chama-se André Batista e vamos estar aqui juntos para conversar um pouco, para partilhar. O Diálogo de Medicina é um espaço de diálogo onde chamamos a partilha a partir do coração e, e é também a partir desse lugar que nós, de alguma maneira, trazemos o improviso, a intuição, o coração, a magia. Trazemos tudo isso para este lugar. Nós não sabemos, não temos combinado o que é que vamos conversar e o que é que vai surgir da nossa partilha. E acima de tudo ela é tecida e construída a partir da nossa criatividade e daquilo que vier. Vamos só aguardar que ele chegue. O Instagram não é assim um lugar de muita assiduidade do André, mas hoje ele vai nos abrir essa exceção e vai estar aqui connosco para conversar, para partilhar. Então é só aguardar que ele, entretanto, chegue. Já estão aqui algumas pessoas que eu conheço, que venho a. Algumas delas até já foram convidadas do Diálogo de Medicina, a Thaís, aqui também a Carla. É, vou ver se entretanto o André já entrou, eu acho que não, mas ainda não. Vamos aguardar mais um pouco. Já está aqui. Alô, alô? Alô? Consegues ouvir-me? Consigo, estou a aparecer? Estás, estás. Ok, ok. É que só te vejo a ti. Olha, André, antes de começarmos a nossa conversa, a nossa partilha, vou-nos convidar a estar um minuto em silêncio, de olhos fechados, para que possamos ligar-nos assim de uma forma Uhum, mais genuína, mais verdadeira, ok? Então eu já te volto a chamar, certo, está bem? Obrigada. sim. E aos poucos vamos retomando a nossa presença aqui e agora.
Muito bem-vindo mais uma vez. É, é uma alegria muito grande ter-te aqui comigo, neste espaço de partilha e de coração. Antes de começarmos a desbravar esta conversa de uma forma bastante intuitiva, porque é sempre assim, e daí eu começar sempre o diálogo um pouco até tímida e meio atrapalhada, porque é sempre assim, não sabemos muito para onde vamos. Mas são sempre conversas que trazem muita magia, não só ao meu coração, mas também à vida das pessoas que têm assistido estas conversas. Um, Agradecer-te mesmo por estares aqui comigo, porque sei que não é assim muito das tuas leads, como tem sido assim hábito nos meus convites. Eu tenho feito convites a pessoas que naturalmente eu conheço e têm assim uma luz muito especial na minha vida, mas que não se partilham assim muito a nível de visibilidade nas redes sociais. Não quer dizer que na sua vida, no seu dia a dia, a sua luz não seja partilhada com muitas pessoas, porque a nossa vida não se baseia apenas e só nesta realidade criada nas redes. Mas agradecer-te muito por estares aqui, por te dares a conhecer a um coletivo que bebe desta realidade e que, acima de tudo, é necessário colocar nesta ferramenta um benefício e poder convidar uma pessoa como tu para estar aqui comigo, para mim é beneficiar as pessoas de estar nas redes, de alguma forma. Quero também perguntar-te se de alguma forma, se tu pudesses descrever como estás hoje, uh, caso pudesses falar através de uma questão mais meteorológica, se tu fosses o tempo, se tivesse Uhum. um tempo dentro de ti, como é que está o teu tempo hoje? Bem, agora neste momento está assim com um pouquinho turbulento pela novidade deste tipo de experiência. Mas acordei com um sol bonito. Está assim um dia tranquilo. Ahm, Foi depois assim, de alguns dias de mais intensidade, hoje senti assim também as coisas a acalmar um bocadinho, a ter mais espaço, a ter mais tempo, também retomar assim algumas práticas matinais que andava a descurar um bocadinho. E então, sim, estou sereno e lá fora está sol e cá dentro também. E é curioso porque nós vimos assim de um lugar partilhado há uns dias atrás, vivido e vivenciado em presença, e isso também nos traz de um lugar muito semelhante, não é? Até aqui a este diálogo. E por isso eu sinto isso também, sinto que vim assim nos últimos dias vim assim de um lugar mais mexido, mais tempestuoso, mas que depois se transformou num espaço mais doce e que por isso traz assim, para além daqueles raios de sol, começa a trazer assim umas borboletas e não muito ruído de transportes e de carros, mas mais dos passarinhos a passar. Acho que, acho que é isso. E agora estava aqui a sentir-nos e a sentir também o nosso momento de silêncio. E uma das coisas que para mim se torna mesmo muito importante dizer é que este é o momento de nós começarmos a expor aquilo aquilo que nós sentimos dentro de nós e acima de tudo é o momento de expormos uma sabedoria que, que vem da alma e que é antiga e que não tem idade, não tem mesmo idade. E que muito a partir de um espaço de manter os pés na terra e de não colocar o pé fora de uma palavra muito simples, mas tão complicada, que se chama humildade. É tempo de começar a abrir espaço para partilhar essa sabedoria. E eu olho para ti e já te conheço mais ou menos há 4 5 anos, e de dia para dia eu vejo essa sabedoria a brotar,
E também acho que chegou o momento e hoje especificamente sinto assim, senti agora de o dizer, que aquilo que nós partilhamos e aquilo que trazemos é muito pouco para aquilo que o mundo está disponível a ceder a nível de conhecimento e de sabedoria, mas é importante e não tem idade, não tem mesmo idade. E é desse lugar que eu gostava de te perguntar, André, desse lugar onde eu sei que estou a perguntar a uma alma bem velhinha, no bom sentido. E é desse lugar que eu estou a falar neste momento contigo. E eu olho para nós e só vejo cabelos brancos por todos os lados, em rostos de criança, que é muito. Uhum. E não somos os únicos. Não somos os únicos a perceber este contraste a acontecer nas nossas vidas. É assim uma criança interior muito a renascer, mas ao mesmo tempo assim um velho antigo, uma velha antiga a querer brotar, não é? É muito bonito. E então é desse espaço e incentivando-te também a sentir-te seguro neste lugar criado pelos dois e na companhia de quem nos está a ouvir, a responderes a esta pergunta muito simples, mas que eu sei que é profunda à sua maneira, que é: quem é o André hoje e o que é que o motiva? O que é que o motiva? Essa é a questão. E sem dúvida que o que me motiva é exatamente essa. Sempre foi essa busca, como, olha, quero agradecer também o texto de divulgação que depois de falar com a Sara, agradecer também à outra Sara, porque ficou, sim, sinto que destilou mesmo a conversa que tivemos, e é exatamente isso, aquilo que sempre me moveu e que me move hoje é essa inquietação por viver isto que estamos a viver aqui da forma mais verdadeira e mais real possível. E depois leva-nos a estas questões então do que é real e que níveis de realidade é que há e tudo isso. E não aceitar simplesmente uma realidade imposta ou uma narrativa imposta, aceitarmos que é uma narrativa comum e que temos de navegá-la e que é maravilhoso navegá-la em conjunto, mas também esta busca que eu sinto também que é muito interna e muito pessoal para depois podermos partilhar e co-criar uma nova narrativa, mas de me conhecer, exatamente, de poder responder cada vez mais essa pergunta. E neste momento a resposta que eu tenho é: sou alguém que se está a conhecer. E espero continuar assim, porque é um processo que sinto que é muito o processo desta vida. É a oportunidade que temos para conhecer o que é estar aqui. E o que é para ti conhecer-te? É o quê? O que é que tu procuras trazer? Ou o que é que te realiza nesse processo? Porque é que procuras conhecer-te? Sinto que me procuro conhecer. É isso, além de todas as histórias, de todas as narrativas, de todas as personagens, sinto que há qualquer coisa em cada um de nós, essa tal centelha, essa tal presença, essa coisa indefinível e maravilhosa que todos nós sentimos e todos nós buscamos sentir mais, que se encontra mais no momento presente, pelo menos tem sido esse o que o caminho me tem revelado, é isso. E busco esses momentos de plena presença. Em mim é muito através da música, por exemplo, é um veículo excelente para essa presença. E que me conheço cada vez mais a mim, mas nesse sentido desse eu que é algo muito simples, e por isso mesmo também muito difícil de lhe dar nome ou de encapsular, e eu sinto que encapsulá-lo é exatamente negá-lo. Pronto, e vamos sempre parar a este ponto de que quando começamos a tentar definir-nos é quando nos perdemos também um pouco, porque é sempre uma limitação, que é interessante definirmos às vezes, e assumir uma determinada forma, mas reconhecer que somos essa coisa sem forma, e esse potencial infinito, e encontrar-nos nesse espaço e podermos desfrutar disso. Tu sempre sentiste vontade de descobrir ou é algo que vem a acontecer com mais força nos últimos tempos? Ou sempre foi algo que tu procuraste e buscaste? Penso que sempre foi algo, sempre tem sido um crescendo, porque também cada vez mais energia, mais tempo e mais história investida nisto também vai aumentando a intensidade. Mas é algo que sempre, pronto, assim a recordação que tenho deste questionamento surgir será
talvez ali pelos 9, 10 anos, de estar à noite a tentar conceber se é possível experienciar a não experiência, ou seja, a não existência, a morte, essas coisas todas. Como é que, será que uma não experiência é uma experiência, é possível experienciá-la? E lembro-me de estar deitado na cama e disto ser algo que me acompanhou durante muitas noites, e esse talvez terá sido assim o primeiro ponto em que eu me lembro deste questionamento mais presente. E desde aí sempre ficou esse bichinho de eu quero experienciar e entender melhor estas coisas, as coisas básicas. A vida, a morte, o prazer, a dor, todas estas coisas, os sentimentos, tudo isto que nos faz nós, entendê-lo e vivê-lo verdadeiramente, sem fugir, porque eu sinto também que temos toda uma estrutura que nos permite viver, apesar de todas essas questões e sem pensar muito nessas questões, mas elas estão cá sempre e penso que de alguma maneira acabam por nos afetar também no nosso dia a dia e se não olharmos para elas, mais nos afetam sem nos apercebermos como. E a morte é um tema que te afeta, que te traz alguma. A verdade é essa, a pergunta é direta. A morte afeta-te? Sim, acho sim, sim. Mas é assim, acima de tudo, dá muita curiosidade e também esta coisa de. Pronto, porque é um desconhecido, é o grande desconhecido e que partilhamos todos. E, e afeta, mas é isso. Aqui um afetar que eu não sinto que não é negativo nem positivo, ou seja, tem os seus elementos de. Lá está, de medo, não é? Mas também ao mesmo tempo é aquilo que nos propulsiona para a frente, é o saber que isto termina um dia, portanto há que fazer alguma coisa com este tempo aqui. Pelo menos para mim esse é também assim um chamado constante de recordar e de trazer a morte connosco, não no sentido negativo, mas de nos alimentar também, e se vivemos num mundo que é composto exatamente destas dualidades, destes pares, junto da vida tem de haver um par, senão como é que experienciamos a vida? E então é mais procuro ter essa relação, mas claro que inquieta, e acho que é a grande fonte de inquietação. Mesmo que às vezes de maneira mais indireta, e acho que projetamos muitas vezes a inquietação da morte noutras inquietações, mas a base essencial, eu penso que é essa, pelo menos em mim, é assim que sinto. Sim, eu tenho essa questão também desde criança, desde muito pequenina, e sempre associei muito a morte a uma imagem de uma personagem de um filme da Disney, que é a Pequena Sereia, que tem aquela vilã, a má, que é a Úrsula, acho que é o nome dela. Uhum. E ela tinha assim uma madeixa branca, é verdade, agora é que eu estou a atenção. E ela, a certa altura, tirava a voz à Pequena Sereia e fazia assim, um gesto que dizia pá! É como se aquilo basicamente trazia a sensação de um vazio. E eu sempre Uhum. associei, desde miúda, aquela personagem, aquele barulho, aquele som de pá! Do género acabou, não é? E, esse vazio que já vem da criança, que começa a questionar desde muito pequenino, eu comecei a questionar desde muito pequenina esta questão da morte, eu depois comecei a sentir a necessidade de obter respostas e nesse processo de obter respostas comecei a receber uma ajuda, mas muito através da nossa cultura e do nosso meio social e o quão uma cultura e um contexto social e uma cosmovisão traz uma interpretação sobre o que é a vida, a morte e o meu caminho espiritual vem bater-me à porta precisamente no momento em que eu sinto que preciso de abrir novas portas de interpretações culturais e sociais para as minhas próprias interpretações e às respostas que eu fui dando às minhas perguntas e porque elas não me traziam tranquilidade, essas respostas. E, e muito cruzando aqui esta palavra que eu trago no nosso no trabalho que faço com o projeto e também nós, no coletivo,
esta palavra da medicina, não é? Eu acho que a própria morte pode ser e é uma grande medicina, não é? Porque não é só no momento em que possivelmente vamos sair deste corpo que vivenciamos a morte na vida, não é? E é desse lugar que eu gostava de te perguntar se tu já te sentiste a morrer várias vezes nesta própria vida. E como é para ti essa experiência e se vale a pena, de facto, se é algo que vale a pena viver. Sim, sim, já senti. É uma. Eu penso que é isso também é uma experiência comum ao ser humano, não é? Faz parte desta experiência aqui, cada um à sua maneira. Eu sinto sempre assim, lá está, aceito porque são ciclos. E é exatamente, ou seja, claro que no momento em que se está a experienciar esse tipo de morte de uma parte de nós que já não faz sentido, que já não tem espaço, que já não tem, pronto, que chegou ao fim do seu ciclo. Claro que custa a maior parte das vezes, ou seja, não é um processo propriamente agradável se formos ver a coisa desse prisma, mas lá está, é necessário e é bom e é criativo e é construtivo e porque é criar um espaço para que algo novo possa surgir ou para que outra parte possa crescer. E então entendo assim sempre com um misto de ok, epá, não gostava nada de estar a sentir isto, mas é necessário e se estou a sentir, estou a sentir. E então aceito a coisa. E sei que virão outras com certeza e que estou de braços abertos para as receber no momento em que venho. Mas tu sentes que faz parte do nosso processo de desabrochar, passar por esses momentos de perda, não é? De perda Uhum, de identidade ou perda de noção, ou perda mesmo de algo que já não me serve, não é? uhum. Eu acho que Sim, eu sinto. Sim, sinto que é isso. É um dos mecanismos principais, ou talvez um dos mais eficientes para operar essa mudança. Claro que não é inevitável, e se calhar. Lá está, eu sinto que estamos cada um no seu caminho e há mudanças que se vão mostrando necessárias e vamos tendo muitas vezes, isto falando sempre a partir da minha experiência e projetando para o exterior, hum, vão sendo dadas várias oportunidades de fazer essa mudança de formas mais leves. Vamos apercebendo, mas há momentos, e muitas vezes chega a esse momento, em que tem mesmo de ser uma coisa mais drástica. E aí é esse processo que pode ser, lá está, mais longo, mais curto, mais doloroso, menos doloroso, que eu penso também tem a ver com isso, é quanto dessa mudança é que vamos fazendo de forma também mais natural e suave, mas normalmente para haver uma conclusão, tem de haver uma conclusão e há pelo menos ali um momento em que se desprende qualquer coisa. quando nós aceitamos este processo da morte-renascimento e não nos apegamos demasiado a um desses ciclos, porque tu falavas que a vida são vários ciclos, e nesses ciclos há sempre. Primeiro sonha-se, depois planeia-se, depois realiza-se, depois celebra-se e começa a morrer, não é? Para depois poder renascer outra vez. E, e muitos destes processos até podem ser intuitivos e não nada mentais, mas é verdade que passamos por um processo que tem várias fases e que depois é-nos pedido que desapeguemos e que possamos. E a própria morte, agora que falo contigo e que estou aqui a pensar sobre, a sentir este assunto, a própria morte, se nós deixarmos que ela aconteça sem estar naturalmente associada a um movimento cultural e que guarda uma mensagem de sofrimento, não é? Se nós deixássemos que ela acontecesse por si só, eu acredito que é tão importante para a leveza e para a mudança, esta morte física no nosso processo espiritual, como é às vezes morrermos para uma coisa, ou para uma pessoa, ou para uma experiência, ou para uma vivência, um trabalho, um ciclo de experiências numa casa ou num escritório, ou seja o que isso for. Quando nós morremos para isso e aceitamos que a vida nos está a dizer ou a impelir para algo mais, nós estamos, no fundo, se nos permitirmos, estamos a libertar para tornar a vida mais eu, mais para aquilo que eu sou
e de certa forma tornar-nos mais leves, porque eu acredito que nesses processos de morte e renascimento, aquilo que eu tenho feito comigo é tornar-me uma pessoa mais leve. Uhum. E mais leve no sentido de não estar tão apegada às coisas, às emoções, às vivências e viver as coisas aceitando as coisas como elas são no momento. E estas aprendizagens, eu sinto muito honestamente que muitas delas vêm da terra, vêm da natureza, se nós tomarmos tempo para observar, muitas destas aprendizagens sobre o deixar morrer para poder renascer e ser ainda mais luminoso, ainda mais fresco, ainda mais cheiroso, ainda mais bonito, não é? Eu acredito que está na natureza. E eu gostava de partilhar um pouco contigo e também saber a partir de ti o que é que dessa natureza, o que é que de facto te começou verdadeiramente a inspirar, porque eu sei que sim, sei que a natureza te começou verdadeiramente a inspirar neste processo de morte e de renascimento. E como é que tu de facto sentiste necessidade de te encontrar com a natureza? Porque é que foi necessário isso acontecer? Primeiro que tudo, porque é que tu sentiste que era necessário encontrar-te com a natureza e com as plantas? Como é que isso aconteceu na tua vida, naturalmente? Se algo te levou até essa ferramenta de cura, que eu posso chamar assim, se foi propositado, se foi a vida que te trouxe e tu não estavas a contar, conta-me um bocadinho sobre isso. Bem, quanto à natureza, é isso. Sempre esteve também presente. Eu cresci mais num contexto de campo, portanto, eu cresci em Setúbal, numa cidade, mas já nos arredores, portanto, sempre tive a possibilidade de sair e estar no meio da natureza. E depois perdi isso um bocadinho, depois com o interesse, quis ir viver para Lisboa, toda essa. Pronto, quis experimentar. E quase que esqueci um bocadinho a importância e a relevância e o ensinamento todo que é estar num ambiente em que podemos observar a vida não humana. Pronto, e estarmos só rodeados de vida humana faz-nos perder um bocadinho a perspectiva, porque nós temos uma forma muito particular de nos comportarmos na vida. E é isso, não sei dizer exatamente quando, mas comecei a sentir isso, foi um lembrar de se calhar de passar alguns momentos em que ia passear, ia para uma zona de mais beleza natural, gosto muito ali da zona do Zezer e dos rios todos e tudo, e de me sentir tão bem e tão em casa e de começar a perceber, não, espera aí, se calhar, porque eu na altura já lia muito sobre tudo isto e sobre o taoísmo e sobre a noção lá está, da harmonia natural das coisas, mas era tudo muito lido e não experienciado. E então é isso, terá sido ali mais pela altura dos, se calhar, 23, 24 anos que percebi e comecei a entender e a integrar um bocadinho essa necessidade de experienciar a coisa. E então procurar cada vez mais esse espaço na natureza, que eu sinto que é uma grande resistência da cultura que me moldou a aceitar esse espaço e a voltar a desfrutar dele, mas cada vez mais, e agora é isso, neste momento não me imagino viver no centro de uma cidade, é totalmente impensável, porque não quero, pronto, poderia fazê-lo, mas não é algo que me faz sentido. E porque é isso, porque estar rodeado de vida não humana lembra-nos da harmonia toda desses ciclos e da forma como todos os seres vivos os vivem aparentemente sem grande resistência, tanto quanto sabemos. E aprendermos um pouco com isso também, termos os nossos mundos internos e a nossa mente e as nossas reflexões, mas também creio que a natureza nos ensina a aceitar que somos também parte da natureza e que, tal como tudo está nesse movimento harmonioso sem fim, nós também estamos, podemos criar as histórias que quisermos acerca disso, mas vão ser sempre histórias e nós somos parte disto tudo. E então podemos ter algumas resistências, mas de lembrarmos que é tudo uma narrativa, é tudo uma história. Porque na verdade não somos tão diferentes dos passarinhos, nem das plantas, nem de tudo isso. E para me lembrar disso é muito importante estar perto. Porque isolando e lá está passando mais tempo no habitat presente do ser humano, que é isso, a cidade, em que estamos muitos reunidos em muito pouco espaço, é uma grande intensidade e não há muita presença de outras formas de vida.
E as formas de vida que há estão muito já também condicionadas à cidade, são aves de cidade, são as árvores também ali no meio do tubo de escape de tudo. E então parece-me importante, nas cidades felizmente há os jardins, que são uma bela forma de reconectar com isso. Mas também aí normalmente há uma ordem humana e eu acho que não há nada como ir caminhar para a floresta e sentir a ordem que está. E sim, penso que é isso. Tu falavas muito, quando nós estávamos a. Na verdade, não falámos muito sobre isto, mas quando falaste do tema ser as palavras e as plantas, porquê é que tu associas tanto a comunicação com as plantas? Porquê que tu Uhum. associas tanto a palavra às plantas? Sim, aqui em específico a um tipo de planta, e as tais das plantas sagradas, as plantas de poder, as plantas que são usadas em várias tradições para aceder precisamente a esse mundo interno e conectar com o mundo externo a partir de um outro sítio. É assim que eu entendo um pouco a coisa. Em que, para mim, pelo menos, e na minha experiência e no estudo que tenho feito, a palavra é o nosso. A palavra é o interface, a palavra é a ferramenta através do qual nós pensamos, através do qual nós comunicamos. E então é muito importante ter uma noção acertada das palavras e procurar reconhecê-las pelo que são e reconhecer a força que têm e o poder que têm, porque estamos a comunicar sentido e esse sentido está a sair da minha boca, está a entrar nos teus ouvidos e nos sentidos das outras pessoas, e está a ter um impacto. E reconhecermos que é assim que comunicamos, é assim que transmitimos o que sentimos e a importância disso. Eu sinto que com as plantas, e principalmente com essas plantas, como a ayahuasca, como a achuma, como, bem, muitas, poderíamos ficar aqui a enumerá-las, para mim ajudam muito nesse estudo dessa comunicação, de despir também as palavras de preconceitos e ajudar-nos a ser mais claros. E depois também porque sinto que há aí qualquer coisa com as plantas e o som e o ritmo e a frequência e que essas experiências são muito moldadas precisamente por isso. E também aí depois a característica da palavra não só como veículo de sentido, mas também como vibração, como som, como uma experiência mesmo sensorial e não propriamente mental ou não associada a nenhuma história. Só a experiência de sentir o som e que estas plantas ajudam muito a sentir o som de uma maneira mais, lá está também que me parece mais intensa, mais clara e a percebermos da influência que essa frequência, que o ritmo, a música tem sobre nós. E no fundo a palavra é música também, é poesia e é tudo isso. Portanto, a palavra eu acho que engloba toda a expressão. Sabes que a forma como nós poderemos sentir a existência do som na nossa vida e no universo, eu acredito que o som, de alguma forma, ele existe para tomar a respiração da Terra. No fundo, para tomar a comunicação da Terra de uma forma muito éter, não é? É como se nós pudéssemos transformar os quatro elementos numa energia e essa energia é o som, não é? E essa energia possivelmente foi a primeira coisa a existir. Não sabemos, eu não faço ideia. Há muita coisa que eu não sei, mas eu sei e sinto que o som tem de facto um impacto enorme na nossa existência e na vida. Posso até arriscar dizer que o som cria a realidade. E tal como há sons que podem trazer toda a cura, há sons que podem ser nocivos, verdadeiramente nocivos. E a palavra é um desses sons. Há uma palavra que tu podes expressar que pode ser verdadeiramente curandeira, curadora. E, e há uma palavra que pode destruir, pode ser abusiva, pode ser violenta. E para nós termos essa consciência de que o som é uma verdadeira bênção, é uma medicina, é muito importante voltarmos à origem, que é o silêncio. Não é? E nesse processo, as plantas sagradas, as grandes mestras, as grandes entidades
que vivem entre nós, entidades espirituais que vivem entre nós e que estão, estão em vida na sua própria forma de se expressar através do reino vegetal, porque depois temos outros seres que vivem no reino mineral, outros seres que se expressam a partir do reino animal, e nós somos só mais uma raça, não é? No meio de tantas que estão a aprender aqui connosco e que nós demos por acaso tivemos a sensação de, não sei, achamos que somos superiores esses reinos, não é? E quem realmente sente vontade de se colocar lado a lado com estes reinos e estabelecer uma ligação e uma conversa, e no caso do reino vegetal, com estas plantas sagradas, e nós falamos de plantas sagradas precisamente porque elas tocam-nos dessa forma, elas transformam-nos dessa forma e vão-nos purificando ao ponto de nos relembrarmos verdadeiramente daquilo que vai sendo essencial manter vivo. E uma das coisas que para mim me parece essencial nesse estudo com o retorno ao sagrado é, como tu falavas e muito bem, o percebermos o impacto que a nossa palavra tem em nós e no outro. Porque depois não é só aquilo que nós dizemos, é aquilo que nós também pensamos e que tem som dentro de nós, não é? Então, tem sido assim um estudo muito bonito. Eu conheci-te como... Conheci-te até num festival no Being, não foi? Foi no Being. Nós nos conhecemos, tivemos logo assim um encontro muito bonito de partilha, mas aquilo que começou realmente a ressoar na nossa amizade foi a música. E eu não quero deixar de te dizer o quão especial é a medicina que tu trazes com a música e o quão tem sido importante esse apuramento que tens trazido à tua medicina com a música e com o som por estares em ligação com as plantas sagradas. E gostava de te convidar de alguma forma a partilhares connosco como é que esse processo se interliga, porque é que para ti a música e a medicina de alguma forma casam, e porque é que a música nas próprias experiências com as plantas é importante. Acima de tudo por uma questão empírica, ou seja, o meu contacto com as plantas num contexto mais cerimonial, ou seja, nesse contexto sagrado e de prática, até começou mais com a utilização dos mantras hindus e do yoga. E logo aí deu para começar a entender a importância e o poder do som nesse estado, nesse mundo. Portanto, são plantas que nos levam também, alteram o nosso estado de consciência. Temos muitos estados de consciência, temos este estado vigilante, temos o estado a dormir, temos o estado do sonho, temos esse estado que se calhar não conhecemos tão bem nem das plantas, porque infelizmente também durante muito tempo, e ainda é um tema polémico e que não é muito bem aceito pela totalidade da sociedade. Eu sinto que também se vai abrindo cada vez mais. Mas, bem, agora, desculpa, perdi-me um pouquinho. Falavas da música e da conjugação entre as duas, entre Exato. a música e a... Sim, entender que, e aí também com os mantras e com essa experiência mais ritual, deu para começar a entender, por um lado, também a força do que são palavras que são repetidas há muito tempo com uma mesma intenção. Por muitas pessoas, por muitas culturas, e que ganham também uma força seja no nosso inconsciente coletivo, seja onde for o que lhe quisermos chamar, para mim pelo menos é uma coisa palpável. Pronto, pode ser também a minha forma de ver as coisas. E depois estudando outras tradições e que usam mais ativamente as plantas, e principalmente as tradições da ayahuasca da América do Sul, em que sem dúvida que a música é o comando. Ou no caso, por exemplo, das tradições Shipibo, ou como as entendo, que nunca tive a oportunidade de experienciar, é quase a música o bisturi, pronto, e é a ferramenta do médico e do cirurgião que vai ali e com esse conhecimento dos cantos
sabe comunicar diretamente com o que está. No caso das tradições do Acre, que eu tenho conhecido um pouco melhor, também a forma como modula a experiência, ou seja, como determinado canto, com determinada entoação e com determinadas palavras, lá está, cantos muito antigos, que têm um efeito nítido. Uns fazem aumentar determinado efeito da planta, outros fazem baixar, outros modula essa experiência. Então, há alguma conexão lá. E é esse o trabalho também que eu me tenho proposto a fazer, de investigar, porque depois isto são tudo coisas que, lá está, muitas das tradições abriram-se muito recentemente ao resto do mundo. São coisas que só a partir do século XX é que se começou a falar disto, é tudo muito recente, não para os povos que detêm esse conhecimento, mas para nós. E às vezes a tradução é difícil, e é uma coisa que também estava a refletir, até mesmo hoje e ontem, como por exemplo, para mim seria importante, se eu quero fazer esse estudo, aprender a língua. Porque não, há coisas que é muito difícil de traduzir, e eu penso também essa é outra questão da palavra, que é da língua que falamos. E a língua que falamos, para mim, molda muito a nossa personalidade, a forma como comunicamos. Eu gosto, pronto, eu tenho mais à vontade com o português e o inglês, adorava saber mais línguas, porque eu sinto que cada língua nova é uma forma nova de pensar. E então é muito interessante, gostaria imenso de poder aprender as línguas dos povos originários da América do Sul, porque são línguas bem diferentes, são formas bem diferentes de pensar. E isso dá para perceber quando falamos em português, que há um exercício de tradução e que não é fácil. E então é isso, sinto que está tudo muito ligado à palavra, o sentido, as plantas. Não sei porquê, mas é essa a busca. Bom, na prática, se nós andarmos um bocadinho para trás, nós sabemos ou descobrimos que somos energia, não é? E que somos energia condensada num corpo físico e que neste momento, nesta experiência aqui na Terra, temos o nosso espírito dentro deste corpo para viver esta experiência na Terra. Mas o nosso espírito é muito maior do que este corpo. E ele pode, mesmo estando neste momento a viver aqui esta experiência na Terra, ele pode vivenciar outras realidades ao mesmo tempo fora do corpo. Isto pode parecer assim um bocadinho difícil às vezes de apanhar, mas ao mesmo tempo, se compreendermos que é a mesma coisa que um passarinho que está dentro de uma gaiola e de alguma forma, quando ele sai da gaiola, ele liberta-se, não é? Ele vai para fora, ele fica liberto e nesse processo, bom, nem sei se esta é a melhor analogia, agora que estou a olhar para isto, não é bem a melhor analogia, eu vou pensar noutra e depois, porque o passarinho na verdade leva o corpo com ele. E aquilo que eu quero expressar é que nós de facto, enquanto aqui estamos no corpo, não devemos encará-lo como uma gaiola, só se estivermos de facto a dormir, mas é que nos limitamos a esta vivência física, mas há algo que nos transcende e que vive em nós, fora deste corpo, aqui e agora. E isso é energia. Então, se a energia é a origem, e se a energia ela vive e move-se a partir das várias e diferentes vibrações e frequências, não é? E se o som é o que modela, faz a modulação das próprias vibrações e das próprias frequências, nós consideramos que se a música é o conjunto de vários sons, não é? E se o som vai alterar a nossa energia, a nossa forma de ser energia e de vibrar uma frequência, essa música que vem de um lugar de aprimoramento e que tu chamas, por exemplo, em algumas abordagens, é como se fosse um bisturi, essa música é uma cura. Essa música traz cura ao ser, traz cura à saúde do ser humano. Possivelmente não da forma mais convencional, porque não trabalha o corpo físico, possivelmente cortando a pele, abrindo a ferida, mas havendo, tal como tu disseste e trouxeste uma analogia perfeita, que é, se de facto a música se torna o bisturi e a planta acaba por ser, é a planta que facilita, a planta é a parideira, é a parteira, não é? É o espaço que facilita essa operação, essa operação.
E por isso é que muitos de nós, em contextos de cerimónia, passamos por curas profundas do nosso ser, que trazem curas a doenças físicas, curas a doenças emocionais, curas a doenças psíquicas e emocionais. E isto, através da música e do som, parece-me ser assim. É uma arte exímia para quem a pratica, para quem a estuda. São ferramentas muito, muito preciosas. O trabalhar com o som, trabalhar com a cura através do som. E para finalizar este pensamento, porque tu falavas da linguagem e da língua, nós podemos considerar que cada língua guarda uma história, não é? Porque ela por alguma razão, ela se criou, ela aconteceu e transformou-se neste território, passou a ser de uma maneira, naquele território fala-se de outra maneira, depois há outro território que funde duas línguas e fala-se de outra maneira, e nesse processo essa língua guarda uma história. E a língua é também um som, não é? Eu, por exemplo, já fui cantar a outros países músicas portuguesas em contextos de cerimónia. As pessoas não percebem o que eu estou a dizer, mas no final vêm-me dizer: a tua música com a tua língua levou-me para lugares muito profundos da minha alma. Porquê? Porque contigo levas a história da tua cultura, do teu país, do território onde vives, e isso tudo é uma herança, tal como o mantra, não é? O mantra também é uma herança. É como um rezo, uma oração, também é uma herança. Uma herança que guarda uma mensagem poderosa. Daí o rezo, não é? Daí o rezo ser super importante. E a música, tu consideras a música um rezo? Eu acho que pois, eu posso considerar tudo um rezo. Lá está, depende do que está, da intenção que está por trás ou seja, sim, a música pode ser uma forma muito bonita e muito eficaz, pelo menos para mim funciona muito bem. Dessa forma de relacionar com o divino, o sagrado, a energia universal, o que for, através dessa comunicação que eu sinto que até para mim é mais fácil do que a palavra falada, porque eu com a palavra falada mais rapidamente entro num processo mais mental e mais racional, que é lindo e que eu adoro e que acho que também é isso, também se calhar às vezes há um pouco uma desvalorização disso, do mental, do racional, especialmente se calhar entre pessoas que têm descoberto a supremacia do mental na nossa sociedade e se revoltam um pouco contra isso, mas também, pronto, relembrar que que faz parte exatamente disto tudo e é uma ferramenta maravilhosa para podermos interagir com o mundo. Pronto, senão seria difícil. Mas sim, sinto que a música talvez faça um bocadinho um bypass a uma série de coisas e que vem mais do coração, vem mais da presença. Nem sempre, e o exercício para mim, por exemplo, com a música é precisamente encontrar esse espaço. Porque se calhar quando começa a tocar há ali ainda um momento de aproximação, um espaço mais espontâneo, mais genuíno, mais presente. Mas a busca é esse estado, é esse ponto. Não é cantar bonito, não é soar bem, é precisamente que eu esteja a comunicar aquilo que há para ser comunicado com o mínimo de filtro possível. E aí é que eu acredito que vem a medicina, ou seja, também não é uma coisa que eu não faço nada conscientemente, é exatamente isso, é permitir que se expresse o que há para expressar. Porque se estiver a tentar fazer algo muito conscientemente, normalmente embrulho. Então, e olha, e sinto que também já estamos nos últimos 10 minutos da nossa conversa. Eu gostava de saber como é que tu hoje em dia colocas a tua alma e o teu ser ao serviço do outro? Como é que tu encontraste prazer nisso? O que é que de facto te faz sentir que estás no teu caminho e a cumprir o teu propósito, pelo menos até ao dia de hoje, aquilo que faz com que tu vibres? E como é que isso toca no outro? O que é que tu tens feito ou fazes com aquilo que tens aprendido? Bem, eu durante muito tempo, e é exatamente aquilo que falavas no início, de convidares aqui pessoas como eu, que na verdade nunca me partilhei assim tanto.
ou nunca me expus assim tanto. Até aqui foi sempre esta ideia um bocadinho de acumular conhecimento. Mas, efetivamente, nos últimos anos e principalmente agora nestes últimos meses, tenho sentido essa vontade de partilhar. Mas também se levantam aqui muitas questões, que é qual a forma que para mim faz sentido de fazer essa partilha. Porque também, pronto, tem havido, não é, nos últimos anos, um boom de eventos holísticos, espirituais, de autoconhecimento, o que quisermos chamar. Mas que também, do que eu observei, da minha perspectiva, foi que se criou esse espaço maravilhoso, mas que esse espaço que tem o potencial de nos libertar exatamente de uma série de padrões, de uma série de narrativas, de uma série de histórias, foi um bocadinho envolvido por muitas dessas narrativas e histórias, nomeadamente o consumismo, o capitalismo, pronto, ou seja, tornou-se mais também uma expressão das coisas que eu sinto que nos queremos libertar. E então, como tem feito sentido agora, é assim, ou seja, de uma forma muito espontânea, com as pessoas que me estão próximas e de uma maneira que eu sinto que é pedido. Ou seja, eu tenho muita dificuldade em partilhar algo que não me é pedido para partilhar. Ou seja, porque também não me quero estar a intrometer na liberdade do outro. E cada pessoa tem o seu caminho e tem o seu processo. E eu acho que estas coisas, isto é muito uma questão de timings. E também vejo a vida muito. Não sou surfista, surfei uma vez, mas marcou-me muito pela metáfora do surf e das ondas e do mar. E eu vivo a vida muito assim e sinto que mesmo é isso, para fazermos as coisas de forma eficiente e direta, é apanhar a onda no momento certo. Porque podemos remar muito, se quisermos mesmo apanhar aquela onda, podemos remar muito, 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 muito e apanhá-la efetivamente, mas vamos ficar muito cansados. Ou se começarmos a remar no momento certo, apanharmos aquele timing, aquele em que tudo está alinhado, quase não temos de remar e a onda apanha-nos a nós. E então eu penso que é por aí, e é assim que eu tenho procurado viver um pouco. Agora estão a vir mais ondas de partilha e quero surfá-las, mas também não sinto uma ânsia, uma necessidade de o fazer, não o quero forçar. E então é assim jogar com esta dança toda. E tu costumas estar em retiros a partilhar a tua música? O que é que tu. Como é que... Sim, foi isso. Durante o ano passado fiz muito esse trabalho em retiros de amigos. Tenho muitos amigos maravilhosos, que tu também conheces, que organizam retiros e eventos com que eu estou muito alinhado também. Depois, com toda esta situação da pandemia, alteraram-se aqui um bocadinho os planos e que foi bom porque também obrigou, lá está, a rever isto tudo e a perceber como me colocar. Agora, por exemplo, no próximo fim de semana vou estar num retiro de yoga, em que também vou tocar. Gosto muito do trabalho também da Sound Journey, ou do concerto meditativo, em que a pessoa está ali mesmo entregue ao som, portanto, tudo o que a pessoa tem de fazer é estar e experienciar. E eu e quem me está a acompanhar, em casos em que faço isso em conjunto também com outros amigos, pronto, é lindo porque é um recreio, podemos brincar com a música e com os instrumentos todos, mas sempre na busca desse espaço de presença que possa ser transmitido às pessoas e que isso vá suscitar nas pessoas o que tem de ser suscitado. Ou seja, é um trabalho que eu gosto muito porque é assim muito livre. E se calhar, lá está, para uma pessoa vai ter uma experiência de uma grande alegria com aquele som, outra pessoa vai ter uma experiência que vai conectar com as suas memórias mais escuras, mas criando um espaço confortável e seguro para que isso possa acontecer. É um trabalho que gosto muito e que pretendo fazer mais vezes. O meu plano para este ano, antes do Covid, tinha sido fazer assim tipo uma tour em vários sítios onde tenho amigos que possam ajudar a organizar esse tipo de encontros. Agora vamos ver. Mas sinto que a coisa está a abrir lentamente, mas faz-me sentido, por exemplo, com as plantas também, que tenho explorado um pouco mais. Faz-me sentido em algum momento começar a partilhar, mas para mim é isso, é uma coisa que é um trabalho muito individual, muito pessoal, individualizado. Também tenho refletido muito sobre isso, a questão das cerimónias e a mim pessoalmente faz-me sentido isso, um trabalho individual com pessoas, até que essas pessoas tenham uma familiaridade também com esse universo e com esse trabalho em si, para que depois possamos compartilhar todos juntos, mas a partir de um sítio em que já estamos todos no mesmo barco. Porque às vezes o encontro com pessoas, pronto, que vêm de todo o lado, é muito bonito, mas para mim pessoalmente às vezes torna-se um bocadinho desafiante por tudo o que cada pessoa traz poder ser tão diferente e para mim é mais difícil de manejar. E então, para mim faz sentido isso, neste momento, esse trabalho primeiro comigo, individual, depois talvez com uma pessoa, com duas pessoas, e
seguir também o que a vida vai dizendo. Então, isso, se alguém que possa ver este vídeo e sentir vontade ou tenha ressoado com o teu coração, sentir de te procurar para fazer algumas perguntas, tu estás disponível, é isso? Eu gosto muito de falar de tudo e destas coisas e tenho todo o gosto. E podem me contactar, pronto, mesmo através aqui do Instagram. Eu penso que está associado à minha página aqui a este vídeo. E sim, e pronto, e também é isso que eu sinto, muita da medicina também é isto, é a conversa. E a partilha genuína e verdadeira, em que ninguém está a tentar provar nada a ninguém, mas que estamos aqui mesmo, olha, eu sinto assim, tu como é que sentes? E aprendemos. E então eu acho que isto é possível fazer com toda a gente, e é muito bem-vindo sempre. Sem dúvida, e sinto que um homem com a sensibilidade que tu tens e com o trabalho que tens feito, independentemente de todas as imensas variedades de ofertas que hoje em dia existem por variedíssimos mundos, não é só no mundo espiritual, que na prática não devia ser até distinguido desta forma, porque faz parte da nossa vida, Uhum. como o mundo científico ou o mundo, seja que mundo for, eu acho que faz parte de nós. É importante, acima de tudo, compreender que este boom, de uma forma ou de outra, ele torna-se necessário para criar um resultado, para ter um impacto, mais do que um resultado, é para ter um impacto, para gerar algo, e depois nós vivemos num mundo, como tu disseste, e muito bem logo no início da conversa, vivemos num mundo muito dual, e como há médicos que tu te identificas, há outros médicos com os quais tu não te Uhum. identificas, e a medicina não deixou de ser a medicina convencional não deixou de ser a medicina convencional, e os médicos não deixaram de ser médicos e de ir para a faculdade e fazer os cursos por causa disso. Portanto, nós, acima de tudo, é aceitar que é despir o preconceito de que estamos de facto a abraçar este serviço, que é sermos guias desta descoberta, não é? Desta descoberta que é estar mais consciente de que existe uma realidade espiritual e de que nos acrescenta, mas depois fazê-lo a partir da nossa verdade. E partilhar acima de tudo no momento em que sentimos que a corrente e que a onda faz sentido, mas não travar essa onda quando ela de facto nos convida, não é? Porque eu tenho sentido isso, que partilhar é um ato de muita humildade quando vem de um lugar de doação, de partilha, de partilhar aquilo que nós aprendemos, e aquilo que aprendemos é importante ser partilhado, porque existe sempre alguém, e somos muitos mesmo. Somos mesmo muitos seres humanos, e portanto nós estamos aqui por alguma razão para tocar, nem que seja em toda a nossa vida, que se tocarmos verdadeiramente em alguns, mas bem lá nas suas raízes e nas suas Uhum. profundezas, e que lhes possa trazer uma transformação, acho que já fizemos alguma coisa. Mais do que transformar e curar, ser uma inspiração, ser um foco de luz para estas pessoas, porque estamos aqui para isso. Então, encorajar-te muito para que continues dentro da tua própria onda a partilhar aquilo que tu és. Eu estou mesmo muito orgulhosa por estar contigo. Sinto assim é mesmo uma grande felicidade eu poder partilhar este caminho contigo, e temos estado juntos e a estudar muito também neste mergulho mais profundo de como é cuidarmos de nós para podermos vir a cuidar de outras pessoas nestes contextos, também das plantas sagradas e das medicinas. E por isso quero agradecer-te por trazeres a tua sabedoria, por te colocares visível ao serviço de quem te quer e deseja ouvir. E gosto mesmo muito de ti, adoro ver-te assim a crescer e ver-me em ti e vermos um no outro. É muito bom, e agradeço teres vindo. Agradeço-te muito teres vindo aqui a este espaço. A ti, foi assim um convite muito inesperado e que eu fiquei muito feliz. E é mútuo, exatamente. Já nos conhecemos há uns anos, mas também não tivemos ainda muitas oportunidades dos caminhos